Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos iniciar mais uma semana de aulas remotas, tá? E a aula de hoje nós vamos começar a revisar os conjuntos que a gente já viu nas séries anteriores e que nós vamos precisar desses conjuntos para que mais na frente a gente vai estudar um conjunto maior, que será o conjunto dos números reais, tá bom? Então vamos lá começar? Então, pessoal, o conjunto que nós vamos estudar no nono ano será o conjunto dos números reais, tá? Mas antes da gente chegar nesse conjunto dos reais, nós vamos relembrar alguns conjuntos numéricos que a gente já estudou nas séries anteriores, tá? Então, vamos começar relembrando, pessoal, o conjunto dos números naturais, tá? Conjuntos naturais são números positivos que começam do zero em diante, tá? O próximo conjunto que a gente vê aqui, ó, é conjunto com a letra Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, a partir do sétimo ano, a gente vê esse conjunto e aparecem os números positivos e os números negativos, tá? Naturais nós estudamos apenas no sexto ano. O conjunto representado pela letra Q é chamado de conjunto dos números racionais. Nesse conjunto, nós vamos ter, ó, o que é que a gente observa aqui? Ó? Os naturais está dentro dele, os inteiros está dentro dele, e esse vermelho aqui todinho é o conjunto Q. Então, o conjunto Q, ele já engloba os naturais e os inteiros. Então, além de números naturais e inteiros, quem mais faz parte desse conjunto Q? Os números decimais e os números fracionários, tá? E, finalmente, o conjunto dos reais, ele vai englobar esses três conjuntos aqui, tá? E nós vamos ver mais para frente mais um conjunto que a gente representa pela letra I, tá? Que é o conjunto dos irracionais, tá certo? Esse conjunto dos irracionais, ele vai pertencer a esse conjunto aqui, que é os reais. Certo, pessoal? Vamos passar para o próximo slide. Conjuntos numéricos. Então, ó, ainda falando o que eu falei no slide anterior, só que... Então, pessoal, vamos dar continuidade agora, a gente vendo alguns conjuntos numéricos que a gente já estudou, tá? Então, o primeiro que nós vamos ver é o conjunto dos números naturais, tá? Representado pelo número 0 em diante. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 reticências, quer dizer que esse conjunto ele é infinito, tá? Então, ele é infinito e ele começa a partir do 0. Conjunto dos números inteiros. Então, o que é que aparece aqui? Naturais mais os números negativos. Então, a gente, além de ter os números do 0 em diante, vai aparecer também os números negativos, tá? Com um sinalzinho de menos na frente, ok? Conjunto dos números racionais. Nós vamos ter o que dos racionais? Vamos ter todos os números positivos, que é os naturais, todos os negativos, que faz parte dos inteiros. Nós vamos ter frações e nós vamos ter números decimais, por exemplo, 0,5, tá? Conjunto dos números irracionais. Então, os irracionais, pessoal, são aquelas dízimas não periódicas. Por exemplo, a raiz de 2, ela não é uma raiz exata. Ela é, por exemplo, 1,41 aproximadamente, tá? Então, as raízes que a gente calcula que não são exatas, elas são consideradas números irracionais, tá? O número π
π. O número π ele vale 3,14 e mais uns quebradinhos. Então, como esse número aqui, ele não tem a dízima periódica, tá? Você não consegue identificar quem é o período dele, então ele é considerado uma dízima não periódica, então ele é considerado um número irracional. E todos esses conjuntos, pessoal, naturais, inteiros, racionais e irracionais, todos eles vão formar um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, que é o que nós estudamos a partir do 9º ano, tá certo? Bom, pessoal, em resumo, nós temos aí os conjuntos numéricos que eu já falei nos slides anteriores, tá? Mas eu preparei esse resumozinho para que a gente possa passar para o próximo slide, que será a nossa atividade proposta, tá? Então, vamos lá. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N maiúscula, tá? Com a barrinha do lado. E só são números positivos, né? Então, sinalzinho de mais, ó, são números positivos. E ele começa a partir do 0, tá? Conjunto dos números naturais diferente de 0, ou seja, N com asterisco, sempre que aparecer esse asteriscozinho, pessoal, significa que não vai ter o número 0. Então, o conjunto, se ele não tem o número 0, ele começa a partir do número 1, tá? Conjunto dos números inteiros. Então, números inteiros é representado pela letra Z. Formado por todos os números positivos e negativos. Então, nós temos à esquerda os negativos, à direita os positivos. E o 0, pessoal, vale lembrar que o 0, ó, ele é um elemento neutro, ele não tem sinal. Então, a função dele, no conjunto aqui, é separar os positivos dos negativos. Ok? Conjunto Z+. Então, ó, conjunto dos números inteiros não negativos. Se eles não são negativos, eles só são o quê? Positivos. Como não tem asterisco nenhum, o conjunto começa do 0 em diante, tá? Z-, conjunto dos números inteiros não positivos. Se eles não são positivos, só podem ser números o quê? Negativos, com sinalzinho de menos, tá? Então, resumindo, rapidinho. Naturais, só números positivos a partir do 0. Naturais com asterisco, não tem o 0 aqui, ó, não começou com o 0. Inteiros, negativos e positivos. Z+, só números positivos. E Z-, só números negativos. Ok, pessoal? Bom, pessoal, temos aí a nossa atividade proposta da semana, tá? Então, ó, baseado nos conjuntos que a gente já viu, vocês vão responder as questões abaixo, tá? Primeira, vocês vão representar o conjunto dos números naturais. Então, a gente já viu que os naturais é representado pela letra N maiúscula, com a barrinha do lado, igual. Vocês vão, entre chaves, colocar quem é o conjunto, tá? Conjunto dos números inteiros. A gente viu que os inteiros é representado pela letra Z, com a barrinha do lado. Igual, aí vocês vão colocar quem é o conjunto. Lembrando que são os negativos, os positivos e o 0. Ok? Conjunto dos números inteiros não negativos. Olha, pessoal, se eles não são negativos, eles são aquele conjunto Z+. Se ele não é negativo, ele só pode ser o quê? Positivo. Então, do 0 em diante, tá? Conjunto, na letra D, dos inteiros. Só um minutinho. Dos inteiros não positivos. Então, se os números não são positivos, é Z-, vai ser números só negativos, tá? É só olhar o conjunto que está lá
para vocês responderem direitinho entre chaves, ok? Então, pessoal, a primeira questão ainda, só que 1.b, vocês vão marcar aí a alternativa em que os exemplos que representam números inteiros, mas que não são naturais. Olha, quem é o conjunto dos inteiros que a gente já viu hoje nos slides? O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Ele é formado por quem? Por números positivos e por números negativos. Se eu não quero números que sejam naturais, então os positivos eles estão fora, né? Se os positivos estão fora, eu só vou poder representar esse conjunto com números negativos. Então, quem é a alternativa aqui que só tem números negativos, pessoal? Vocês vão marcar, ok? Vamos para o próximo slide. Questão número 2. O conjunto dos números naturais é representado por, olha, naturais, ele é em letra N maiúscula, barrinha do lado, e ele só tem números o quê? Ele só tem números positivos. Então, vocês vão marcar aqui a alternativa que só tenha números positivos, ok? Questão número 3. O conjunto dos números inteiros é representado por quem? Pessoal, o conjunto dos números inteiros é o Z maiúsculo com a barrinha do lado. Ele é quem? A gente já viu. É números positivos, negativos e o zero. Então, qual é a alternativa que a gente marca aqui? Vocês vão marcar uma alternativa aí. Lembrando, pessoal, que o conjunto dos números inteiros vai ser números positivos, negativos e o bendito zero, tá? Vamos para o próximo slide. Próximo slide, pessoal, vocês vão colocar só verdadeiro ou falso. Vou dar o exemplo da letra A. Menos 9, ele é um número inteiro. Então, o número inteiro ele é representado pela letra Z. Então, conjunto Z, ele tem números negativos? Sim, é verdadeiro. O número 0,333, ó, número com vírgula é número natural? Não. Então, isso aqui seria falso. O número raiz de 2 é um número inteiro, então a gente explicou aqui no outro slide, tá? Então, vocês olhem bem direitinho, tá certo? Prestem atenção e vamos para o último slide. Pessoal, chegamos a mais um final de gravação, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tá certo? Ou pelo Facebook, estarei à disposição de vocês, tá? Um forte abraço a todos, bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima aula, pessoal.